começaram a perguntar: como é o nome da sua igreja? E eles ficaram a imaginar: a minha igreja, ela é na beira da estrada. E aí o nome da nossa igreja nos Estados Unidos é Choose the Right Side of the Road. Significa igreja da beira do caminho ou da beira da estrada. E essa igreja cresce e há um momento de oração. O local onde eles estavam reunidos era em Seattle, lá no norte dos Estados Unidos, na divisa com o Canadá. E havia um outro grupo orando em uma cidade chamada Tacoma. E aí, meus irmãos, Deus visita os irmãos de Seattle e o irmão Arlando é impulsionado pelo Espírito Santo a fazer missões. E termina aquele momento de oração. Arlando já namorava com a irmã Azel, e eles estão em noiva, e ele diz: Azel, Deus está me chamando para missões. E ela diz: e o lugar é o Brasil. E ele diz: como é que você sabe? Ela diz: porque Deus falou comigo. E ali eles casaram, tiveram a primeira filha, chamada Janice, ainda vive, mora no Canadá. E ela engravida outra vez, que é a gravidez de risco, e é nesse momento que Deus diz: tem que ir para o Brasil. E eles saem de Seattle até Nova York, eles saem de navio, e quando chega, eles saem de trem. Quando chegam em Nova York, eles pegam um trem, não melhor, eles vêm de trem até Nova York, de Nova York até Guiana Inglesa, vêm de navio, na Segunda Guerra Mundial. Quando eles chegam na Guiana, eles pegam um avião até Belém, pegam uma embarcação de Belém até Manaus, e no dia 11 de novembro de 1939, pisava em solos brasileiros o casal Arlando e Azel Clem, com a filha Janice e a filha na barriga chamada Nancy Webb. E aí começa o trabalho da missão. Esse casal, eles começam a trabalhar, Deus começa a fazer grandes coisas na vida dele, e eles começam com crianças. Sempre foi o trabalho iniciado com crianças. Eu fiquei tão feliz quando eu vi essas crianças aqui essa noite. E aí, meu irmão, em 39, eles chegam no Brasil, em Manaus. Eles levaram 40 dias para chegar no Brasil. Trem, navio, avião e barco. Hoje, eu estou em Recife, pego um avião, 7 horas já estou nos Estados Unidos. Então, veja a dificuldade desse casal. Era a Segunda Guerra Mundial, mas eles não desistiram. E eles permaneceram. E aí, hoje, a missão evangélica pentecostal no Brasil, nós já estamos em quase todo o território brasileiro. Temos uma escola de nível fundamental em Natal, tem 2 institutos, eram 3, seminário de formação teológica, aonde forma pastores. Nós temos um barco em Manaus, que é um barco de evangelização. Temos um orfanato em Natal. Hoje não tem um orfanato por questões administrativas relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que quando era o nosso orfanato só podia pregar o Evangelho. Com o Estatuto da Criança tinha que pregar Espiritismo, tinha que pregar tudo. Então a gente acabou fechando o orfanato. Mas eu quero dizer para você que essa igreja aqui, ela não nasceu de confusão, nasceu no coração de Deus. E aí, no ano ainda de 44, chega ao Brasil outro casal de missionários. Nessa feita é o Haroldo e a irmã Ethel Matson. Eles vieram porque eram amigos do irmão Armando da universidade, e eles vieram para trabalhar na seringueira lá no Manaus, no Amazonas. E aí eles se reencontraram, e aí começou a grande história. Haroldo ia na frente, abriu o caminho. O irmão Arlando vinha plantar na igreja. Haroldo foi para o Ceará, iniciou o trabalho. O irmão Arlando foi lá e plantou a igreja. Eles vieram para Pernambuco. Depois Haroldo veio para Pernambuco, Arlando veio em seguida e começou o